Bem-vindos a mais uma live incrível. Boa noite, gente. Como aqui, né, de praxe, já batendo cartão toda noite, entrevistando um aluno ou uma aluna case de sucesso do curso. Hoje teremos mais uma entrevista. Daqui a pouquinho já vou chamar minha aluna Karina, que já está aqui aguardando a entrada dela. E antes de chamar, gente, eu preciso dar alguns recadinhos importantes para vocês, né? Estamos na reta final das matrículas, tanto para pós-graduação em formação de ergonomistas, quanto para FCE, para formação de consultores em ergonomia. E nesse exato momento, com 95% das vagas preenchidas, essa turma foi um verdadeiro sucesso. Aqui estamos com uma última chamada ao vivo, praticamente, para vocês entrarem e fazerem a inscrição, tá? Para quem não sabe, todas as formas de pagamento foram liberadas ao longo dessa semana para preencher as vagas. Então, eu estou mandando ali nos comentários o link de matrícula, é só entrar e acessar, tá? Não perde essa oportunidade. Vem fechar a turma com a gente para você alcançar aqui essa trilha de troféus após os seus faturamentos, trabalhando com ergonomia, né? 10, 50, 100 mil reais. Esses troféus que já percorreram o Brasil todinho na casa dos meus alunos, enviados com muito carinho como uma forma de reconhecimento, retribuição, a confiança em mim e reconhecimento pelo excelente trabalho que eles vêm fazendo. Olha só, Rafa, que incrível! Se matriculou ontem na pós. Aê, finalmente, Rafa, bem-vindo. Boa noite, José. Boa noite, André, Hudson, Roger, Mara, Marli. Bora de live de novo. Lembrando, tá? Qualquer dúvida, vocês conseguem acessar no chat da página de inscrições. Meu time tá lá online, tirando todas as dúvidas de vocês, ajudando com links, com formas de pagamento. Não esqueçam que vocês têm todo o suporte para qualquer dúvida lá na página de inscrições. Você pode escolher hoje entrar tanto na pós-graduação de ergonomia para receber o título ergonomista, ou na FCE, na formação de consultores em ergonomia, que é um curso de extensão universitária reconhecido pelo MEC, e receber o título consultor de ergonomia, tá? E temos muitos bônus para quem se inscreveu hoje, tá? Primeiramente, ganha R$ 2.103 de desconto. Gente, essa turma tá incrível. A Ká deve estar até braba aqui, a minha convidada que já vai entrar, porque na turma dela não tinha tudo isso. E ela vai falar para vocês como é verdade. Mesmo assim, ela entrou. Então, tá muito boa a vida para vocês ficarem aí esperando as vagas acabarem e sem ter todos esses bônus, tá? Ó, o Hudson também entrou, me inscrevi ontem quando foi disponibilizada o boleto parcelado na live. Bem-vindo, Hudson. É isso, gente. Para quem não sabe, foi liberado também boleto parcelado. Então, aproveita, né? E faz inscrição tanto na FCE quanto na pós. É possível fazer boleto parcelado. Estou mandando o link nos comentários também das duas opções. E você escolhe qual é melhor para você e entra para dentro. Tá bom, gente? Bora entrevistar aqui a nossa convidada super especial de hoje. Vou chamar aqui Karina Lago. Bem-vinda, Ká. Tudo bem? Liga, seu microfone tá ligado? Acho que não, né? Ai. Agora sim. Boa noite, Débora. Boa noite a todos, né, que estão aí ao vivo da live. É um prazer muito grande, Débora, poder participar, contribuir um pouquinho e contar essa trajetória para todos aí, para ter a certeza de que, de fato, vale muito a pena. Ai, coisa boa. Eu que agradeço, Ká. Você prontamente aceitou o convite. Fiquei muito feliz e obrigada por disponibilizar seu tempo aqui para nós hoje, viu? Eu que agradeço o convite, Débora. De onde você está falando, Ká? Eu estou falando de Poços de Caldas, Minas Gerais. Mineira, uai. Sou mineira. Coisa boa, uns pão de queijo gostoso. Gostoso, café gostoso.
Ê, coisa boa. Dor de leite. Dor de leite, é isso aí. E como foi que você me conheceu? Como que foi como que foi esse match, Karina e Prof. Débora Dengo? Bom, primeiramente, né, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Uhum, Já vamos completar 10 anos que eu sou formada em fisioterapia. Durante a graduação, eu tive um contato, né, aí com ergonomia, a fisioterapia do trabalho, a medicina ocupacional, e eu sempre gostei. Mas, na verdade, dentro da fisioterapia, eu me encontrei em muitas áreas, porque é uma gama muito grande, né, de áreas uhum, que o fisioterapeuta atua, e isso daí hoje me dá um embasamento muito grande para ser uma ergonomista melhor, né? Então, quando eu me formei, eu atuei por 7 anos na área clínica, tá? Eu fui também aí na época, alguns anos atrás, eu fui fisioterapeuta da seleção brasileira de cricket no Brasil. Uau, que E chique eu ela, gente. e eu trabalhava com reabilitação, né? Sistema musculoesquelético, enfim, né? Tudo que a fisioterapia atua aí. E eu posso dizer, assim, que dentro da área da fisioterapia, a gente encontra muitos embates, muitas dificuldades. Nós temos excelentes profissionais e temos profissionais não tão bons assim, que acaba por puxar a gente, né? E as outras pessoas acabam desacreditando da fisioterapia de uma forma geral, pelo menos dentro da realidade que eu vivi. E eu trabalhei durante esses 7 anos, não ganhava o que eu achava que eu merecia, porque eu sempre estudei muito, sempre me dediquei. Os cursos que eu fiz na época, nenhum era voltado à ergonomia. Na verdade, eu fiz sim um cursinho lá atrás de biomecânica ocupacional, porque eu achava muito interessante, mas não tinha tido a oportunidade, né, de tomar esse passo. E eu acho que é quando a gente fica. E quando eu comecei a ver os cursos da Débora, foi numa situação em que eu já não estava mais satisfeita no trabalho, eu acabei adoecendo por alguns colegas de trabalho, Caramba. e aí, assim, pessoas que desmotivam, colegas de trabalho, colegas de profissão, que acabam aí trazendo algumas situações, mas que servem como aprendizado. Eu acredito que não só eu, mas muitas pessoas às vezes se encontram em situações como essa. E aí, então, eu deixei de fazer aquilo que eu fazia pelo bem da minha saúde. Falei, bom, e Uhum, agora? Né? E agora o que a gente vai fazer? E aí, na época, eu sempre tive vontade de fisioterapia do trabalho, medicina ocupacional. E aí, então, eu comecei a pesquisar, né, na internet, cursos, né, de ergonomia. Entrei no Instagram e a primeira sugestão que me apareceu foi a Débora. Então, eu comecei a assistir as aulas gratuitas dela. Falei, bom, esse tema me interessa, né? E assim, uhum, os cursos, mesmo os cursos gratuitos dela, são muito ricos em conteúdo. Não necessariamente a gente precisa dar o primeiro passo, às vezes, pessoas com condições financeiras restritas, né? Que a gente estava conversando. Eu acredito que ninguém, em nenhuma fase da vida, quem nunca passou por uma dificuldade financeira. E aí depende de nós termos esse primeiro passo. Eu acho que é difícil para todo mundo. A gente fica com medo, o que vai fazer, o que eu vou fazer. Eu também tive esse medo. Então eu comecei a maratonar nos cursos dela, nesses cursos gratuitos que ela uhum. oferecia e outros cursos também. E aí eu tive a oportunidade de ingressar em uma empresa como fisioterapeuta do trabalho. Eu tenho uma tia que trabalha, é uma diretora de recursos humanos e tem uma empresa Olha. que atua nesse segmento, e aí, na hora certa, no momento certo, com a pessoa certa, e eu acho que tudo tem um tempo que Deus determina para cada pessoa, né? Pessoas que têm essa Uhum, fé, que acreditam nisso. E o meu momento acabou chegando naquela situação, foi o primeiro passo, foi o trampolim. E aí, uhum. então, eu consegui entrar em uma multinacional como fisioterapeuta do trabalho. Que incrível. E apesar, assim, a gente falar segmentar as duas áreas, uma área complementa a outra. O fisioterapeuta do trabalho não é nada sem o ergonomista e vice-versa. E eu Uhum. versei, então, como fisioterapeuta do trabalho numa multinacional, sem nenhuma experiência. A minha experiência era fisioterapia ambulatorial, reabilitação, e eu falei, agora? Mas eu tive coragem, isso eu tenho. Falei, eu vou, não posso Coisa perder essa boa. oportunidade, né? Uhum. E Um aí, adendo então, aqui, Cá.
Porque muitas pessoas que não são da área da saúde, que não são formadas em fisioterapia ou outra área da saúde, às vezes pensam que estão em uma grande desvantagem no mercado de trabalho, mas a gente não aprende o que a gente precisa para trabalhar com ergonomia. Eu acho que, assim, mesmo nós, né, fisioterapeutas, que temos algum contato com biomecânica, né, que eu acho que talvez é algo que difere de outras profissões, nós temos um contato muito superficial na universidade. A gente não sai, assim, sabendo nada, na verdade. A gente tem uma habilitação para, então, seguir a área que cada um optar e escolher, né? E assim eu digo a fisioterapia, a ergonomia, não é exclusiva do fisioterapeuta e não há desvantagem. A diferença é o quanto de tempo e qual a qualidade do estudo que você vai aplicar em relação a isso. E aí, então, vendo os cursos da Débora, eu peguei e me inscrevi na época numa turma de AIP, né, na mentoria de análise ergonômica preliminar. Tinha acabado de mudar o PGR, né, de 2021, estava começando, então as empresas entraram em colapso para poder se adequar às novas normativas. E aí eu fui conhecendo pessoas, a gente vai fazendo... Né? 2021 para 2022, né? E eu fui fazendo networking, conhecendo uma pessoa ali, outra aqui, e eu sou muito comunicativa e fui me comunicando e conheci uma empresa na cidade de Poços de Caldas. Hoje eu atuo no interior de São Paulo, de segurança do trabalho. Então, assim, a gente precisa, nem sempre a gente vai conseguir logo de início atuar sozinho. Você não precisa ser um empregado da empresa, você precisa ter um bom atendimento, então você escalar com essas pessoas. E eu consegui angariar essa empresa de segurança do trabalho, que é uma grande empresa aqui na região. Então ela começou a me passar as análises ergonômicas das indústrias, multinacional, nacional. Posso até citar algumas. Uma companhia de alumínio americana, Alcoa, não sei se alguém já ouviu falar. Sim, com certeza. A Danone do Brasil, Ferrero Rocher. E aí, então, eu comecei, e aí eu precificava. E quando apareceu a primeira análise ergonômica para mim, foi numa empresa de transporte, uma empresa que chama Truck J. Ela é uma empresa muito antiga, que faz truque de caminhão, faz caçamba. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sabia, eu sabia, eu tinha noção, mas saber eu não sabia, então eu maratonei na IP da Débora. Eu engolia todo o conteúdo, absorvia tudo que eu podia, peguei o trabalho na raça. E deu certo, deu muito certo. Porque além do conteúdo, né, que ela disponibilizava, as mentorias, as dúvidas, ela também disponibilizou. Na época a gente tinha aí, né, de bônus, o contrato, a precificação, a tabela de precificação. Então, isso fica muito fácil, porque às vezes a gente não tem noção da questão jurídica, como fazer, por onde começar. Então, eu comecei a precificar, colocar os meus preços, e a empresa aceitou, numa boa, né? Eu passava, então ela passava a tabela para a empresa, e assim foram aparecendo. E desde então, eu não parei mais. Eu não parei mais. Então, aí eu entrei em outra empresa, eu atuo hoje como fisioterapeuta do trabalho e ergonomista em outras empresas. E eu entrei como ergonomista e fisioterapeuta do trabalho para implementar Coergo e para, então, instituir a ergonomia da empresa do zero. Eu também sabia? Não sabia. Não tinha a menor ideia do que fazer, mas eu tinha força de vontade para fazer. E aí, então, eu comecei, estou até hoje, já vão fazer 3 anos que eu estou nessas empresas. No ano retrasado, eu fui convidada para participar de um grande projeto na Honda do Brasil Automóveis. Uau! E aí, junto com outros ergonomistas, porque foi o lançamento de um dos veículos. E nesse lançamento de um dos veículos, também em parceria com outros ergonomistas, tem uma grande consideração. Eu acho que tudo a gente precisa de ponderar, pesar. Às vezes, a gente no começo de carreira, tudo é válido para você aprender, adquirir experiência, né? E foram, assim, valores justos, tá? Valores que, pelo fato de a gente estar em parceria ou não, falar, será que eu vou ganhar menos por isso? Será que eu estou na desvantagem? Não, a gente está na vantagem. Com isso, a gente só aprende. Quando eu imaginei entrar dentro
que uma indústria automobilística para fazer análise ergonômica do trabalho. Cada empresa tem o seu nicho, cada empresa tem a sua carinha, cada empresa tem a sua forma. A empresa japonesa é muito diferente. Né? Eu, assim, quando eu entrei, fiquei com um pouco de medo e conversando com a minha colega, eu falei, olha, vamos usar o método Dengo para poder fazer isso aqui ficar mais fácil. E, de fato, né, eles tinham lá um protótipo do trabalho para as análises ergonômicas, a gente tinha um prazo super reduzido para entregar. Assim que saiu um veículo, a gente precisava de fazer as análises, porque era um veículo mais pesado, tinha algumas especificações, então a gente correu contra o tempo em 3 meses para entregar aí, olha, vou te falar aqui, muitas análises ergonômicas, tá? Foi eu e mais alguns ergonomistas, 2 não conseguiram terminar, não deram conta, mas não deram conta porque não tinham conhecimento, porque às vezes pensa, eu não vou dar conta, se a gente pensar que não vai dar conta, a gente não dá conta mesmo. Então, apliquei a metodologia da Débora, inclusive para fazer a coleta de dados, porque para otimizar tempo, porque a gente não pode ficar parando o processo, para a gente parar o colaborador, fazer a entrevista. Então, eu fui assim, pegando o método Dengo e adequando a minha realidade. E deu muito certo. Eu não precisava de tirar o colaborador da linha de produção. Eles me autorizavam a chegar próximo da linha de produção e ali mesmo eu conseguia conversar com eles, já tinha um contato com a produção que estava sendo feita. Então, assim, eu falo para vocês que hoje, profissionalmente, eu estou onde eu gostaria de estar ainda. Não, tem muito o que conseguir onde chegar. E eu tive o primeiro contrato assim que eu fiz, né, a página, né, do Google, a Google Trabalho lá, que a Débora nos indica, fiz, e eu tive, em 30 dias, eu tive um primeiro contrato. A pessoa é uma empresa daqui de Poços de Caldas, da prefeitura, solicitando uma análise ergonômica. Eu também não imaginei que eles fossem aceitar e acabou dando certo. E com isso, além das coisas que eu faço, das empresas que eu fico, né, fixa durante a semana, eu ainda consigo tempo para fazer essas análises ergonômicas do trabalho, que geralmente é aí a demanda que tem aí hoje em dia na nossa realidade, além das consultorias de ergonomia, a análise ergonômica tomou uma proporção muito grande. Então, eu consigo fazer tudo isso. Que incrível, Ká! Você fechou o teu primeiro contrato com uma das estratégias que eu ensinei em 30 dias. E qual que foi o valor já? Olha, esse contrato era uma empresa prefeitura, geralmente eles, né, tentam sucatear mesmo um pouco. Eram mais postos administrativos, a gente tinha postos operacionais, acho que 3 postos operacionais com levantamento de carga, nossa, extremamente pesado, totalmente inadequado, e eu também fui com a cara e a coragem, que eu não tinha tido ainda tanto contato com isso, né? E esse primeiro contrato que eu fiz com essa empresa aqui de Poços de Caldas, eu mandei, tiveram outras licitações, e eu acabei ganhando, porque eu fiz um diferencial que outras empresas não fizeram. Né? E isso aí a gente precisa também de ter aí, a Débora ensina, que a gente precisa de ter um diferencial, né? Adotar aí as medidas, porque empresa, tem muitas empresas, a ergonomia é muito extensa, tem campo para todo mundo navegar. E aí eu montei, mas como eu fiz para isso? Eles me pediram, né, aí um orçamento, colocou a quantidade de colaboradores, eu não conhecia a demanda, não sabia os processos, não tinha nenhum contato. E só pegando o PGR da empresa, pedindo o PGR para a gente ter um embasamento, eu achei que não era suficiente. Então eu marquei uma visita técnica. Fui até a empresa, conversei com os responsáveis, lá era um diretor e a supervisora de recursos humanos, que são os nossos avatar aí, a Débora também ensina, né, sobre os avatar. Conversei, sentei, entendi primeiro, ouvi eles, e aí, baseado nisso, eu montei meu orçamento, foi o que eles disseram, falaram, olha, você deu uma atenção, entendeu o processo, primeiro quis conhecer antes de precificar. Então, não é preço, é qualidade, não é quantidade. E esse contrato era um N de 15 colaboradores. É uma empresa pequena, uma distribuidora de água. Era um N de 15 colaboradores. Eu consegui fechar
esse contrato com eles no valor de R$ 5.000. Uau! Para um primeiro contrato em 30 dias, inexperiente, eu achei excelente. Se fosse menos, também eu teria ficado satisfeita. Gente, e tem gente aqui com medo de investir no curso e deixando esse tipo de resultado para a próxima vida, né? Porque se não entrar aqui, não vai entrar em lugar nenhum também, né? Não vai se aventurar em lugar que não ensina direito. Karina Sim. aplicou o que aprendeu, recebeu solicitação de contrato em 30 dias, pagou todo o valor do investimento que ela fez no curso e ainda sobrou. E vocês ainda acham caro o curso. Vocês não estão entendendo o poder de aplicar o que vocês vão aprender. É que as pessoas pensam que elas vão entrar no curso e elas vão entrar e ficar com o mesmo salário que elas têm hoje. Elas esquecem que elas vão aumentar a renda delas, então não precisa se preocupar com o valor do investimento. Isso é uma realidade. Eu falo que quando eu comecei a ver, eu tive, e aí, olha, ainda eu não tinha tido essa prioridade que vocês estão tendo, né? Eu fiz o curso de IP, tinha o MDD, né? Eu peguei então o IP, porque era o tempo que eu tinha, apliquei todas as estratégias e mesmo sendo análise ergonômica preliminar, você consegue elaborar uma análise ergonômica do trabalho aplicando os conceitos, estudando. O método dela é um método, ele é uma síntese muito completa. Eu falo uma síntese completa porque se a gente for estudar todas as normas, a BNT, se a gente for navegar em tudo sozinho, você fala, poxa vida, por onde eu vou começar? Então, quando você pega lá os insights que ela coloca, as referências que ela coloca, você consegue, então, depois disso, quando você está fazendo e vendo a sua realidade, entender qual a aplicação daquela BNT, a que ela se refere. Então, facilita. Então, você consegue, mesmo com a IP. Agora, vocês com a oportunidade da pós-graduação, que eu não tive essa oportunidade. E aí, assim que eu fiz a IP, eu fiz o curso de pós-graduação, finalizei a minha pós-graduação em ergonomia e fisioterapia do trabalho, logo na sequência. O curso não chega nem aos pés da IP. Eu falo isso, não é Gente, nem. a pós que ela fez não foi a minha, tá? Não existia ainda, só para vocês Não, entenderem. não existia. Não tinha esse método, só tinha a IP na época e o MDD, né? Um curso E os super dois completo. estão dentro da pós e dentro da FCE. Então, vocês não precisam se preocupar em, ai meu Deus, eu vou ter que comprar esse tal de MDD, esse tal de AEP, já está tudo lá dentro. Não tive essa oportunidade, porque eu fiz a pós. A Débora também fala muito que isso daí é requisito de algumas empresas, mas você precisa de um título, às vezes, para a disputa de uma vaga, para alguma exigência, e é muito bom ter, tá? Ter esse título, eu acho que é mais gratificante, né? Poder carregar um título como esse. E eu posso dizer para vocês, o curso de pós-graduação que eu fiz, nem chega aos pés do curso da AIP. O que eu já tinha aprendido na AIP, o curso de pós-graduação pincelou assim muito superficialmente, né? Mas eu precisava do curso e a Débora lançou. Quando foi, Débora? O ano passado? Foi ano Retrasado que passado. lançou? O ano passado, então. Eu fiz em 2022, então eu não tinha tido essa oportunidade, mas ainda penso em fazer, porque uma coisa vai complementando, né? Estudo nunca é demais, eu acho que sempre a gente precisa, né, de buscar conhecimento. E eu tive contato com outras pessoas da ergonomia, outros mentores, que são bons, mas a didática da Débora é uma didática muito fácil de compreender, fácil de aplicar. Eu acho que é isso que a gente precisa. Quando ela fala que teve aí as suas dificuldades no começo da carreira dela, que ninguém explicava, ninguém ajudava, e ela mesmo criou o método dela. Eu acho que isso é um grande diferencial. Ela tem um método e a gente então consegue aí fazer, né, entrar emergir junto com ela nessa questão, então facilita muito, facilita mesmo. Nossa, coisa boa, Ká. E ó, só para vocês terem uma noção, a Ká falou que a pós que ela fez, que não foi a minha, só o curso de AEP já foi muito melhor e ensinou mais do que a pós. E, gente, o curso de AEP é só um
dos módulos da pós e da FCE. Então, só para vocês terem uma noção, vocês não estão entendendo. Muitos ainda não entenderam a dimensão e a qualidade da entrega que eles vão receber, né? E aí, quando não tem essa noção, olha o valor do curso e acha que é caro, mas é porque realmente não tem noção do que é entregue lá. Quando os meus alunos vêm e falam, aí a coisa muda, né? Eu concordo, concordo muito. Ô, Ká, e assim, né? Se quando você se matriculou no curso, eu tivesse já a minha pós, você iria escolher entrar diretamente na pós ou não? Com certeza, com certeza, com certeza. Não, assim, não pensaria duas vezes. Quando eu fiz o curso da IP, eu já não pensei duas vezes. Óbvio, eu tinha acabado de sair de um, de um segmento totalmente diferente. Eu ainda não tinha entrado no mercado de trabalho, ainda como fisioterapeuta do trabalho. Então, eu estava naquela. Eu não sabia o que eu ia fazer, eu sabia o que eu gostaria de fazer. Mas o que fazer? Então eu comecei a pesquisar. O tempo que eu tinha vaga, eu colocava, né? Ergonomia, profissional de ergonomia. E aí eu comecei a ver os vídeos do YouTube. Ela foi a primeira que apareceu, como eu já disse para vocês. Eu já me inscrevi no canal dela no YouTube e comecei a assistir os vídeos. Falei, gente, eu acho assim, cada um tem uma realidade, isso eu concordo, né? A realidade dela foi uma realidade difícil no início da carreira dela. A história da Débora é uma história muito bonita, né? De superação, de perseverança. Ela é uma empreendedora nata, né? Desde a época da faculdade, né? Tanta coisa que ela já fez. E sair da zona de conforto não é agradável, né? Eu também, em alguns momentos, fiquei pensando, poxa vida, como eu vou investir um dinheiro que eu ainda nem ganhei para isso? E se der errado? Mas, se der certo, e acaba dando certo, se a gente Uhum. investir. E aí também na época eu segui a dica dela de procurar aí um profissional para fazer um site. Ela ensinou a fazer um site gratuito, mas também indicou um profissional excelente, o Maílson. Tenho muita gratidão pelo Maílson, porque o Ele é site demais. ficou excelente. Na época também aí era até mais barato do que é hoje, mas hoje existem outras ferramentas. Inclusive, eu já tive que atualizar o site para poder incluir novas ferramentas, novas diretrizes aí. Então, assim, é complicado, porque a gente pensa, nossa, eu vou ter contador para pagar, eu vou ter isso, aquilo. Infelizmente, na nossa realidade no Brasil, empreender custa. Custa tempo, custa estudo, tudo custa. Mas a hora que a gente começa a colher os frutos, eu falo por experiência própria. Eu estava numa situação difícil, eu tinha acabado de sair, né, aí de um emprego de 7. Na verdade, eu não era funcionária, mas eu tinha, né, um controle, eu tinha uma estabilidade, me ganhar porque eu achava que eu merecia. Mesmo aí tendo uma boa experiência, trabalhando aí com atletas, né, fui responsável aí por da seleção brasileira, como eu havia comentado com vocês. Isso tudo só me serviu de base. Hoje, o que eu aprendi lá atrás me faz um ergonomista melhor. Quer dizer que outros não vão ter? Não. Eu acho que tudo depende de estudo, tudo depende de uma boa qualificação. E isso a gente consegue através da metodologia da Débora, com figuras, com imagens, as ferramentas, né? Ela desmistifica ferramenta por ferramenta. Às vezes a gente olha, acha difícil, não é um bicho de sete cabeças. É fácil a partir do momento que você abre a mente para o novo. Então, assim, empreender é todos os dias matar um leão, né? Hoje você mas e se não aparecer? Acho que todo mundo fica com medo de não aparecer um cliente. Eu também tive esse medo. Eu investi um dinheiro que não tinha para então conseguir colher esses frutos. Então, o primeiro contrato foi esse valor. E aí, assim, eu fui fechando outras, eu fui entregando, e conforme eu fui melhorando, conforme eu fui estudando, e ainda assisto os vídeos gratuitos dela, todos os conteúdos dela, é porque são coisas novas, são pontos de vista diferentes. E às vezes, de um ergonomista para outro, existem pontos de vista diferentes, mas que acaba sendo para uma mesma conclusão. E tá tudo bem. Uhum. E aí, então, eu comecei a melhorar e hoje eu digo para vocês, foi melhorando um mês, já teve meses de eu ter de 10 a 12 análises ergonômicas para entregar sozinha. E dei conta.
E teve contrato na área hospitalar de 18 mil, tem contrato que você consegue ganhar um pouco mais, um pouco menos, mas aos poucos isso vai melhorando, conforme você vai tendo outras pessoas vão te procurando. Acho que é importante você estar dentro do mercado e ser visto. Se não formos vistos, não tem como a gente despontar de algum lugar. E no curso vocês aprendem a como serem vistos, não precisa Sim. correr atrás de cliente. As estratégias que eu ensino, não dê mais spoiler, Karina, porque eles precisam entrar para saber. As Com certeza. estratégias que eu ensino, as empresas vão chegar até você, você não precisa correr atrás delas, você atrai elas, as prontas e preparadas para comprar. E não aquela perdida lá, que ainda nem sabe o que é isso. Você não vai nem lidar com essas empresas, você vai lidar com a que quer ergonomia, com a que sabe, com a que precisa, com a que tem dinheiro hoje para contratar você. É só essas que você vai lidar, entendeu? Tem gente que fica, ai meu Deus, mas não sei se as empresas aqui na minha região querem, sabem da necessidade. Vai ter empresa que não sabe e ela vai se ver lá com uma auditoria em breve. Você não precisa ensinar ela. O teu foco, o teu tempo vai ser para receber aquelas que sabem o que é, que precisam agora, que querem contratar. Não precisa se preocupar com as que não sabem. Tem muito mercado e tem muita empresa pronta para comprar agora, que você não precisa se preocupar com aquela que ainda não chegou o momento dela, né, Ká? Concordo muito. E foi bom que a Ká comentou no começo da live que ela fechou parcerias com empresas de medicina e segurança do trabalho que trouxeram muitos clientes para ela. Tem gente que pensa que por ter uma empresa de saúde e segurança na cidade dela, ela não vai ter trabalho porque essa empresa já vai fazer tudo. É o oposto, gente, é o contrário. Elas não fazem isso, elas vão contratar você, vão dar o trabalho para você, o cliente pronto. Concordo muito. É necessário, sabe? O técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, e assim, os que eu lido, só para vocês terem uma ideia, essa empresa aqui na região mesmo, que é uma grande empresa de segurança do trabalho, ela é a dona, a diretora e dona, é uma engenheira civil que tem especialização em ergonomia, que tinha funcionários, inclusive, na época saiu de licença maternidade, retornou e ela não passou esse bastão para a moça que fazia o serviço de ergonomia, tá? Que fazia para ela a coleta de dados, que fazia para ela todo, né, que a gente precisa aí para fazer uma análise ergonômica preliminar, uma avaliação ergonômica preliminar ou uma análise ergonômica do trabalho. Ela passa tudo para mim, todo o orçamento que chega, e eu falo para vocês, gente, às vezes em uma semana, às vezes um dia, 2 dias da semana eu não faço um orçamento, mas quase todos os dias das semanas, a pessoa do comercial que lida diretamente comigo, ela me manda um orçamento. E assim, de 10 que você faz, 7 fecha. Foi o que a Débora falou, são empresas que têm uma outra mentalidade. Não são, às vezes, as empresas de pequeno porte que se veem obrigadas a se enquadrar na norma, né, aí nas normativas do governo. São empresas grandes que estão, de fato, preocupadas com a qualidade de vida do colaborador, com a qualidade de vida no trabalho. E façam parceria com empresas de segurança, com empresas de medicina ocupacional, é muito importante. A Débora falou exatamente o que eu estava pensando. Não é contra, é nadando junto, remando junto. E não é que você vai trabalhar para eles, você vai prestar um serviço para eles. E aí você consegue fazer a sua precificação normal, eles nem discutem preço. Você faz a sua precificação, você mostra a qualidade do seu trabalho. Se você mostrar a qualidade no seu trabalho, obviamente, esses serviços vão chegando e outras empresas vão chegando, né? Eu falo aí, essa daqui da região, essa que eu entrei como fisioterapeuta do trabalho na época que abriu a porta para mim, numa multinacional, no interior de São Paulo, também era uma empresa de medicina ocupacional. E eu tenho meu valor lá dentro, eu não gosto de falar nem preço, né? Eu tenho meu valor lá dentro
que é o valor que eu colocaria como se eu também estivesse fechando esse trabalho. E na época, uma empresa que eu entrei por intermédio deles, do ramo têxtil, eu entrei, estava super feliz. Chegou um momento que a diretora da empresa era eu, médico, eu fazendo todo o trabalho de ergonomia, e a gente tem autonomia no que faz. Isso que é a delícia da ergonomia, você tem autonomia, você tem palavra, você tem voz dentro da empresa. Nós somos uma autoridade dentro da empresa. Ah, o ergonomista falou que sim, então vamos implementar. Obviamente em conjunto, né, com a multidisciplinaridade que há dentro delas. Mas aí, então, a diretora da empresa falou, olha, eu gostaria de ver com você se você gostaria de fechar o contrato diretamente conosco. Nós vamos ficar com a empresa de segurança do trabalho, fazendo toda a questão das avaliações ambientais, né, da questão de segurança do trabalho mesmo, mas o seu serviço de ergonomia, a gente gostaria que você fizesse o contrato diretamente conosco. Com isso, eu quase tripliquei o faturamento mensal. Uau, que Então, incrível. foi uma oportunidade. Com isso, né, eu ainda tenho parceria com essa empresa de medicina ocupacional, de segurança do trabalho. Eu pedi, então, que a empresa falasse diretamente com eles sobre essa vontade que eles tinham, porque eu não faria isso se não tivesse tudo acertado. Eu acho que a partir do momento que alguém abre uma porta para nós, de alguma forma, você tem que ter gratidão por ela, independente daquilo que você colheu, gratidão, né, e honestidade. E aí, então, eles conversaram com ele, de fato, eu era independente lá dentro, eu era por intermédio deles, mas eu era independente. E aí ele simplesmente falou, nossa, você fez uma ótima escolha, né? Eu acho que, de fato, precisaria mesmo de fazer diretamente com ela, eu confio muito no trabalho dela, senão eu não teria posto ela aqui dentro. Então, faça diretamente com ela, que da minha parte está tudo ok. E aí ele chegou em mim e falou, olha, você consegue colocar uma precificação melhor no seu serviço se você fizer diretamente com eles. Então, fica tranquilo em relação a isso. Se ainda você precisar do meu suporte, eu estou aqui para te ajudar. E aí eu aceitei, obviamente, depois que conversaram, né, com os diretores, se comunicaram entre si. Então, eu faço hoje lá, eu faço uma vez na semana em uma unidade, período integral, e meio período em uma outra unidade da mesma empresa, numa cidade vizinha, meio período. Então, com isso, eu quase tripliquei o meu faturamento mensal como ergonomista e fisioterapeuta do trabalho lá dentro. Que incrível, Ká. Olha a visão empreendedora, gente. E Ká, de lá para cá, para enviar a solicitação dos troféus, né? Vocês têm que fazer um levantamento. E a Ká já recebeu um troféu, gente. Conta para o pessoal qual foi o teu faturamento com ergonomia depois que você se tornou minha aluna, o total. Olha, quando eu via esses troféus, né, já tinha visto live de outros alunos recebendo, falei, olha, acho que um dia vai chegar a minha vez, nem que for devagar, mas vai chegar a minha vez. E aí foi quando eu consegui fechar de fato, né, que eu vi os trabalhos somente de análise ergonômica, somente de ergonomia, e eu tive ainda a curiosidade de não pegar o faturamento misturado. Eu peguei, a partir do dia que eu fiz o curso, que eu comecei a aplicar, né, a metodologia dela, eu comecei então a colocar em prática o que eu aprendi. Dali para cá, eu comecei a fazer análise, né, desses levantamentos. E aí hoje, né, aí depois que eu fiz o curso dela, e eu posso falar uma coisa, gente, eu vou chegar nesse 100, não vai demorar muito, eu vou pedir outro troféu. E aí eu peguei então e fiz o cálculo, falei, nem eu tinha dimensão de tudo que eu tinha conseguido. Falei, poxa vida, eu já posso ganhar um troféu. E aí eu solicitei, né? Eu enviei as documentações, né, para comprovar tudo certinho. E aí no final do ano chegou o troféu. E aí quando eu peguei a caixinha, eu olhei lá Débora, né? Falei, nossa, chegou o meu troféu. Só que foi tanta correria no final do ano, eu parei alguns dias e eu não consegui fazer um vídeo, não consegui fazer um post. E esse troféu tá lá no interior de São Paulo, onde eu moro atualmente. Eu moro em Sorocaba. E eu deixei esse troféu, coloquei lá.
e vim, né, trabalhar pela região aqui, que eu trabalho no interior de São Paulo, mais próximo de Poços de Caldas, e deixei o troféu lá. Quando eu peguei o troféu, gente, é lindo. É muito bonito o troféu, de um capricho, de um esmero, assim. Quando eu peguei, eu falei, gente, que emoção. Aí eu fiquei pensando, como seria a Karina há 1 ano, 2 anos atrás, depois que eu fiz o curso, se eu não tivesse feito. Eu tinha certeza que ia dar certo, mas em alguns momentos eu falei, será que eu vou conseguir? Gente, não tenha dúvida, dá certo. Corram atrás, nada acontece de uma hora para outra. Eu acho que nós somos muito imediatistas, né? O ser humano quer as coisas muito rápido. A gente precisa de dinheiro, obviamente, todo mundo, né? Tá com o mesmo objetivo, pessoas aí que estão com alguma dificuldade mesmo, desemprego, mas vale a pena ir assim, escalonando, né? Galgando os degraus, aos poucos, porque a gente vai vendo, vai colhendo esses frutos. E quando eu vi a dimensão do que eu já tinha conseguido, claro que eu quero mais, não por ambição, claro, um pouco de ambição todo mundo tem, né? Mas porque eu me sinto realizada profissionalmente, sabe? Eu acho que a gente tem muito que aprender ainda, mas quando você pega o troféu e olha, você fala, eu consegui. Chega a emocionar quando a gente recebe, vê, e aí vai lembrando da trajetória, dos vídeos. Olha, foi fantástico, Débora. Eu ainda vou fazer o vídeo, vou fazer o post, porque vale a pena. É muito gratificante receber um troféu assim com um valor desse, gente. Ai, e qual foi o troféu que você recebeu? Conta pro pessoal. Eu recebi o troféu 50. Eu recebi o troféu 50, que é a posição que a gente tem, né? 10, 50 tem, mas a perspectiva, a expectativa é que em breve eu consigo o troféu de 100, mas eu já consegui hoje, depois do curso, mais de 70 mil de faturamento. Ai, que orgulho, gente! Karina, é só o começo de tudo isso e com certeza em breve faltam pouquíssimos contratos para você alcançar o troféu de 100 mil reais enviado na sua casa. E já vou te dar um spoiler, tá? Não quero te deixar ansiosa, nada disso, mas já está na produção de forma inédita uma nova categoria de troféu. Ai, que delícia! Eu já estou curiosa, agora fiquei ansiosa. E assim, gente, um detalhe muito importante da ergonomia, esse aqui eu não posso esquecer de falar. A geografia que ele nos permite, né? O trabalho home office, às vezes a gente fica exausto, né? Porque você não tem hora para acabar. Você vai, faz a análise, a coleta dos dados, está em campo, é fantástico, é uma delícia, É uma né? delícia, Você, eu amo. nossa, conhecer os processos, coisas diversas, conversar com pessoas, ver a experiência que cada um tem, né? E ver outras pessoas trabalhando, né, Uhum. juntamente. Mas quando você senta no silêncio, às vezes na madrugada, às vezes na noite, que você vai começar a colocar na teoria o que você já colheu na prática, é muito gostoso quando você pega os resultados, uma ferramenta te dá um resultado de um risco. Então, e essa liberdade geográfica, você pode trabalhar de qualquer parte que você tiver. Até mesmo em algumas situações dentro de empresas que você às vezes não consegue estar lá presente em algum momento, você consegue participar de reuniões, de consultorias, aí de SESMIT, estando em outros lugares. Então, essa Uhum. liberdade geográfica que ela também nos possibilita, a ergonomia nos possibilita, é fantástico, é muito bom. Ai, que maravilhoso. É muito bom mesmo, eu amo. E cá, tem uma dúvida de um possível aluno aqui. Ele perguntou, o que você diria para quem ainda está com medo de investir no método da Débora, na pós ou no curso? Olha, eu vou ser muito direta na minha resposta. O que eu diria para quem ainda está com medo, por experiência própria, o medo nos paralisa, ele nos impossibilita de crescer, ele nos impossibilita de conquistar inúmeras coisas. E assim, não tenha medo, se jogue. Né? Esse é o termo que eu posso usar. Entra,
Não tem, medo vai fazer parte, mas aprenda a lidar com ele de uma forma que ele mesmo, você vai trabalhando isso ao longo do período que você tiver aí para fazer os estudos da Débora. Conforme você vai estudando, essa sensação de desconforto, de medo, de ansiedade, automaticamente ela vai indo embora. E não espere a oportunidade cair em cima do colo. Vá atrás dela. Se aparecer uma análise ergonômica, se aparecer uma IP e você ainda achar que você não está capacitado, eu não me sinto capacitada ainda totalmente. Eu aprendo a cada uma que eu faço. Então, não tenha medo. Invista, porque com certeza você vai colher os frutos disso. Não tenha dúvida. Às vezes a gente pensa mais na parte financeira e o medo do que fazer. Invista, porque se você fechar um contrato, assim como eu fechei na época, foi o que ela falou. Eu vi o retorno disso assim muito rápido. Eu paguei o curso, ainda me sobrou, eu consegui pagar o site, eu consegui investir em outras coisas para a empresa. Eu usei isso como um capital mesmo, né? E aí as coisas vão acontecendo, não tenha medo. Que maravilhosa. Cá, e além do trabalho ali de home office e das descobertas que você comentou, né? Caramba, você estar dentro de um processo produtivo de uma empresa, às vezes você é fã de uma marca e você no outro dia tá lá trabalhando lá dentro, isso é surreal. Mas se eu perguntar para Karina, pessoa física, tem algum sonho pessoal, alguma realização pessoal da Karina que você sabe que foi algum fruto que a ergonomia, o trabalho com a ergonomia pôde te proporcionar? Tem alguma coisa legal que você poderia compartilhar com a gente? Débora, eu não tenho nem só um, eu tenho vários, né? Eu acho que foram muitas conquistas, né? Claro, eu sou uma pessoa muito pé no chão, e às vezes a gente ser muito pé no chão também dificulta o crescimento, né? Uhum, Então a gente tem que ter um pé no chão e o outro flutuante, que aí a gente é o equilíbrio das duas coisas. uhum, Eu sempre, assim, às vezes a gente pensa muito na matéria, né? Nós somos isso, a gente vive da matéria, né? Sonhos que eu tive, sonhos de viajar para o exterior, por exemplo, era um sonho que eu tinha e eu consegui depois de fazer o curso, né? Claramente, né? A gente tem aí, eu sou casada, mas assim, de mim, o que eu consegui viajar para o exterior, né? Eu consegui melhorar o carro, né? Eu consegui comprar um apartamento. Então, claro, tudo foi acontecendo, não foi tudo de uma vez. Uma coisa foi chamando a outra. Né? Eu lembro que assim que eu entrei no curso e assim que eu fiz e comecei a trabalhar com ergonomia, eu tinha um carro, era uma situação. Era um carro bom, mas com o passar dos tempos vai defasando, né? E chegou alguns momentos, eu falei, gente, eu viajo muito, não vou conseguir ficar com esse carro muito tempo, né? Eu viajo bastante mesmo, ando bastante, então eu precisava de um carro melhor. E eu consegui trocar desse carro para um carro, não aquele que eu gostaria, não é o que eu sonhava, mas para mim estava bom. Eu fui indo aos poucos. E aí, então eu consegui trocar num carro mais novo para eu conseguir ir trabalhando. Esse carro acabou se pagando, então eu cheguei naquele que de fato eu não imaginaria, assim, nem dos meus melhores sonhos que eu poderia ter. E assim foi. Então sim. são muitos sonhos que a gente vai construindo aos poucos, que chega uma hora que você fala: isso hoje para mim é atingível, isso hoje para mim é alcançável. Então eu acho que a viagem, o carro, o apartamento foi uma consequência, né? Acho que o sonho de todo mundo é ter uma casa própria. Ele se paga, você consegue, né, ver que aquilo ali é um fruto de uma coisa que você consegue investir, né? Você consegue pensar em coisas, vocês conseguem juntar coisas que com trabalho às vezes, onde a gente fica 8 horas, de segunda a sexta, ou às vezes segunda a segunda, a gente não consegue, né? A gente dá o, o, o que a gente tem de melhor e às vezes não é reconhecido. Às vezes para as empresas, quando a gente é um CLT, a gente não passa de um número. Quando a gente deixa de ser aquilo que eles esperam, eles nos trocam com muita facilidade, né?
Então, esses são muitos os sonhos. Ainda tenho muitos. E ainda a gente volta para contar os demais. Ai, sério, me arrepiei na hora que você falou da tua primeira viagem internacional, porque a minha também foi um dos primeiros sonhos que eu realizei, que foi fruto da ergonomia. E eu lembro, embora eu já tenha viajado tantas vezes depois, mas a única que eu lembro em detalhes de eu entrando no avião a primeira vez, do cheiro, do barulho, do que eu vi, eu lembro assim todos os detalhes, porque é um sonho mesmo sendo realizado e a gente consegue materializar e concretizar aquilo na memória. E eu me vi em você, sabe, realizando esses sonhos também. Mesma coisa, quando eu comecei, eu tinha um Ford Ka, nossa senhora, não andava, ou ligava o ar-condicionado, ou ele andava, e na verdade no final não era nenhum nem outro, né? Porque hoje eu vejo que nem com o ar desligado ele andava. Aí comecei a me dedicar para ergonomia, começou aí, igualzinho você também, tinha um sonho de um carro, não dava ainda, mas já melhorei para um melhor. Comprei um Honda Fit automático, banco de couro. Falei, nossa, tô muito no céu, muito feliz depois. Consegui chegar no carro que realmente eu queria, que era o meu carro de princesa, tudo fruto da ergonomia, né? Todo o trabalho de ergonomia. Então, eu me vi nos seus sonhos realizados também. E fora de você poder comer uma comida sem olhar a coluna do lado direito, né? Sim, Eu nunca escolhi o que eu tinha vontade de comer, eu escolhi o que cabia no meu bolso, no né? bolso. Uhum. E hoje poder, não quero olhar essa coluna, quero comer o que eu tenho vontade. Ai, é muito bom. Concordo. Eu acho assim, todo mundo vive essas dificuldades, né? Eu falei lá no começo, quem nunca viveu, de fato, vai ser difícil aprender. Né? Eu acho que a gente só aprende com as dificuldades, né? Às vezes não é gostoso de passar aquilo na hora, mas depois a gente vai vendo que foi tudo como aprendizado, igual eu disse, né? Eu adoeci na época que eu trabalhava, onde eu Uhum. trabalhava, eram pessoas tóxicas, né, me faziam mal, eu dedicava 100% de mim, eu trabalhava 12 horas por dia, né, eu fiz boas amizades, fui uma excelente profissional dentro daquilo que eu escolhi, fui muito, assim, congratulada por isso, né, na época quando eu saí, se eu quisesse ter montado uma clínica, conseguiria ter trago todos junto comigo, né, para poder aí abrir um negócio, mas não era o que eu queria de fato. Eu acho muito uma prisão, né? Tem quem gosta, há os perfis, mas essa realidade da gente se preocupar com aquilo que cabe no bolso já foi a minha realidade também, né? Assim, a gente dança conforme a música. E eu já tive situações de carro, por exemplo, que eu precisava de chegar num lugar e o carro estava no guincho, porque não chegava. Eu falava, gente, assim eu não vou conseguir ir para frente. Então, eu preciso trabalhar mais para eu conseguir melhorar. E eu consegui melhorar. Um carro mais novo, era quase um carro do ano, era um carro popular, mas ainda assim resolvia meu problema, né? E aí, então, quando eu cheguei nessa realidade, foi muito gratificante. Do avião, você falou exatamente a mesma sensação que eu tive. Né? Um dia foi uma viagem muito inesperada, né? Eu era um final de semana, um feriado prolongado. E aí eu comentei com meu marido, eu queria viajar, mas chovendo muito aqui na região. Falei, aí eu olhei, mas eu olhei despretensiosamente uma viagem internacional. Quando eu vi o preço que ela sairia para mim, falei, ah, é essa mesmo. E ainda comentei, falei, hoje eu posso pagar essa viagem e sentir o cheiro do avião, o barulho da turbina, estar em outro lugar, conhecendo uma nova cultura, foi assim, de fato, chega a ser emocionante mesmo, Débora, porque é muito bom. É muito bom. Ai, que demais. Karina, que bate-papo gostoso, leve. Nem vimos passar quase uma hora aqui já. Pois é, agora que eu tô vendo também. Mas não quero mais tirar seu tempo de descanso. Eu só quero te Imagina. agradecer pela tua disponibilidade, por estar aqui contando seus passos, sua jornada para os novos alunos e futuros alunos, inspirando. Com certeza você motivou muitas pessoas hoje que vão tomar uma decisão mais
consciente e assertiva de entrar, né? Em breve encontrar você lá dentro da nossa comunidade também. E obrigada, estou muito ansiosa para enviar o próximo troféu aqui para você. O de 50 da Karina não está aqui, né? Porque ela está em outro lugar, o Eu troféu estou em outro ficou. estado. Eu é Mas que estou ansiosa para receber o de 100 e logo o de 300, se eu chegar lá. com certeza, com certeza. E Karina, Débora, deixo para você finalizar com o que você quiser falar, fique à vontade. eu que agradeço, Débora, pelo convite. Confesso também que eu fiquei muito surpresa quando eu recebi o convite. É muito gratificante também, viu, gente? Um dia a gente está na posição de aluno, na posição de dúvida, pensando o que vai fazer, totalmente sem rumo, sem caminho, e você ouve outras pessoas falando, isso inspira de fato, isso motiva. E foi muito bom quando eu tive esse contato. E pensem vocês que um dia vocês também vão estar nesse lugar, vão estar nessa posição, galgando novas posições, né? E assim, Débora, eu agradeço muito pelo convite, agradeço, né, todo mundo aí que ouviu, se disponibilizou em ouvir, aqueles que interagiram, a gente não consegue, né, interagir com todo mundo, gostaria, mas a gente não Uhum. consegue. E assim, a última coisa, né, que eu deixo de recado aí, aproveitando, né, o gancho da outra pergunta, não tenham medo, sabe? Ele faz parte, a gente sente, de fato, mas o medo, ele paralisa. E estando paralisado, a gente não cresce, a gente não frutifica. Acho que a gente precisa de viver, né, os momentos, viver as dificuldades de fato, elas fazem parte do nosso crescimento. Sem dificuldade, sem essas situações, né, que a gente vive corriqueiramente, a gente não chega em lugar nenhum e a gente aprende a dar valor nos degraus que a gente vai subindo e nas pequenas coisas. Então, valorizem as pequenas coisas, as oportunidades, assistam às aulas da Débora, invistam, né, o seu recurso financeiro em um curso que de fato é muito bom. A história da Débora é uma história muito motivante, né? Não, além do todo o conteúdo, a inteligência que ela tem, a história de vida dela foi uma das coisas que me chamou a atenção. Foi por ouvir a história dela que então eu fui vendo o que de fato tinha por trás disso. Então eu me identifiquei e falei, não, é isso mesmo que eu vou fazer. Se deu certo para ela, vai dar certo para mim também. Então, assim como deu para ela, para mim e milhares dos alunos que ela tem, de espectador que ela tem, dá para vocês também. Então, façam consciente, entrem no curso, se joguem, perguntem, a equipe dela é super solícita, ajuda no que precisa, e eu tenho certeza que vocês vão colher os frutos em muito pouco tempo. E meu muito obrigada, de coração mesmo, viu, Débora? Ai, que 10. Gente, já deixa o like aí na live em agradecimento para Karina. Se vocês não dão like para mim, dê like para Karina, né? Pelo menos. E Karina, obrigada demais. E em breve a gente vai fazer uma nova live para contar seus novos passos, novos sonhos realizados e um novo troféu na sua casa. Mas na próxima live você vai estar com o seu Com troféuzinho. troféu, prometo. Com certeza. 100 e 300 é a minha próxima posição. Ai, combinado. Olha ali, você já motivou uma pessoa. Vou deixar minha escola de música para me dedicar a esse curso. A Karina me convenceu. Ai, que ótimo. É isso aí, gente. Siga o exemplo e se joga, de verdade. Vocês vão colher os frutos. Você vai poder continuar com a sua música da mesma forma, mas como um hobby, que você vai ter uma profissão que vai te permitir fazer o que você quiser fazer. Exatamente. Isso é muito importante. Ter estabilidade financeira para você poder escolher o que você quer fazer por paixão, por hobby, não por obrigação, né? Sim, Muitos sim. trabalhos que a gente tem, às vezes, é só pelo recebimento ali no mês, não é porque a gente gosta, é porque a gente precisa. Entra para ergonomia, para você fazer o que você gosta e poder escolher o que você vai fazer e até, né, Karina, começar a escolher o cliente que você vai atender, porque a gente Sim, chega nesse sim, a gente nível também. consegue. A gente consegue fazer isso. Esse momento chega, viu? Mesmo devagar, mas ele chega. Ai, obrigada, Ká, grande Muito beijo. obrigada, Débora. Para você também. Bom descanso. Tchau. Obrigada para você também. Tchau, tchau. Obrigada.
Ai, gente, que incrível! Fala sério. Tô aqui há uns 10 dias entrevistando um aluno atrás do outro, um melhor que o outro, meu Deus, incríveis, para compartilhar a trajetória deles e os resultados deles. E vocês aí ainda pensando se vão se matricular ou não. Ó, seguinte, quando eu entrei nessa live, estávamos com 95% das vagas preenchidas, tá? Agora que o nosso amigo ali do violão, não sei o nome dele, já vai se matricular, já tá com menos, já tá com umas 97, 98% das vagas preenchidas. Então, meus queridos, contagem regressiva, tá? Mandei o link ali nos comentários. Ó, Mara, você é incrível, estou dentro. Que maravilha. Deixei ali nos comentários. Tiago Mota, agora sei seu nome. Bem-vindo, Tiago. Estou aqui te esperando para fechar a turma de ergonomia. Só falta sua matrícula para fechar a turma. Tô te esperando. Vem logo, para não perder nada. Mandei o link ali nos comentários, gente. E é isso. Tô aqui te esperando. Faz a sua decisão. Só não demora muito, né? Porque se você demorar, acaba e aí não tem previsão para abrir próxima turma. Agora vai demorar um pouquinho. Essa turma foi um pouquinho mais volumosa. Eu abri um pouquinho mais de vagas para essa turma, ou seja, eu tenho bastante alunos para acolher, para receber, para ajudar a trilhar esse caminho, e por esse motivo a próxima turma vai demorar para abrir, porque a minha dedicação total agora são para os novos que acabaram de entrar. Então, galera, faz sua matrícula, tô aqui te esperando. Beijo, fiquem com Deus, tô te esperando. Vem!